Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados de Nova Aliança, queridos e amados irmãos do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia, segunda-feira, início de semana, quero te desejar uma semana gloriosa, abençoada, rica com a presença de Deus. Amém, queridos. Amados, eu estava, como sempre, né, eu uso muito a rotina, os fatos, né, que acontecem, que eu vejo, que eu escuto, para trazer assim um paralelo, né, de reflexão espiritual. Eu costumo dizer que não gosto de política. Eu não gosto, né, mas não posso me excluir da realidade política em que nós vivemos, né? Até porque, querendo ou não, nós somos muitas vezes até engolidos, se é o que eu posso dizer assim, pela volúpia, pelo desejo de poder de muitos que postulam essa vida, né? Nós sabemos disso, né? Hoje é evidente, né? As redes sociais, a internet, encurta a distância, né? E faz chegar notícias quase que imediatamente a nós. A gente sabe de como está o mundo, né? De um modo geral, em relação à política, em relação aos poderes, né? Das nações. Basta ter um smartphone, e isso praticamente todo mundo tem, né? Todo mundo, de alguma maneira, tem acesso a esse tipo de informação. O que a gente vê? A gente vê assim uma sede insaciável de poder, né? De projeção pessoal e sabe, de imposição, né? De busca por uma hegemonia de superioridade. E sede de poder, para mim, é uma expressão que significa um desejo intenso, insaciável, né? Por autoridade, por controle, por influência sobre os outros ou sobre determinadas situações, né? Seja na área, que área for, econômica, financeira, tecnológica, enfim, até mesmo no quadro militar, né? Você vê aí o desenvolvimento das nações nessa área tecnológica militar, né? E é como assim aquela avidez desenfreada por liderança, por comando, por domínio, por influência, né? Ou superintendência, com o objetivo de quê? De legitimar e reforçar uma suposta superioridade, né? Individual ou coletiva que não tem, né? É uma busca. Então, se está buscando é porque não tem. Mas todo esse comentário que eu estou fazendo inicialmente, né, tem um objetivo. Qual é o objetivo? De mostrar o estado, a realidade dessa humanidade caída, né? E a deformação de caráter por causa do pecado. E isso leva todo ser humano, né, a nunca querer obedecer, a querer independência, a se rebelar contra autoridades constituídas, né, a buscar estar acima da massa, né? Quando a gente olha para a Bíblia, né, que é a palavra de Deus, nós sabemos disso, palavra revelada, tem um versículo que está em Deuteronômio 28, na qual Deus diz ali que ele colocará por cabeça e não por cauda, né? É uma promessa e diz mais, que só estará por cima e não por baixo. Até parece, né, que corrobora e apoia a sede de poder no coração do homem. Mas não é isso, né? O sentido aqui é outro. Na verdade, se refere à injustiça que os que servem a Deus sofrem por parte do modus operandi no mundo, né? E Deus promete, então, ali colocar todo aquele que for fiel aos seus mandamentos sobre toda potestade e principado que operam nas trevas, né? Que operam nas dimensões celestiais. É isso, né? Mesmo que nós vivamos numa dimensão opressiva por parte daqueles que têm sede de poder, nós podemos
internamente, podemos espiritualmente, na nossa alma, desfrutar de estar acima dessas coisas não nos atingirem, né? De maneira que nossa alma, que nosso espírito fiquem emborcados. Muitas vezes, os servos de Deus, eles são mal interpretados, nós sabemos disso, né? O mundo os interpreta mal. Por quê? Porque não vivem segundo os padrões humanos, né? Acabam sendo desprezados, ridicularizados e até perseguidos, né? O mundo valoriza a aparência, valoriza o status, né? A liberdade sem limite, mas nós sabemos que isso, né, é algo sem direção e é um estupim, é o estupim para a explosão gananciosa de poder, né? Então, por isso que Deus prometeu lá em Deuteronômio 28, no texto que citei, colocar aqueles que são fiéis sobre todas essas coisas, né? Mas existe uma condição que finaliza a promessa nesse versículo. E diz que se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, né? Os seguir, os guardar, os cumprir, né? Isso vai exigir o quê? Aquilo que Paulo disse lá em Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente e não vos conformeis com o mundo. Ou seja, com seu sistema, com seus valores, com seus padrões, com seus princípios, né? O mundo vê o cristão como coitado, não? Alguém que não aproveita a vida, que é uma pessoa limitada, que vive de forma limitada, né? Que se julga, muitas vezes até mais humilde por hipocrisia, quer ser santinho demais, mas no fundo, o mundo nos inveja, né? O mundo inveja o cristão verdadeiro, porque sabe que eles desfrutam, além de desfrutar dessa promessa de Deuteronômio 28, desfruta de uma paz que justamente o mundo não pode dar, né? Que ultrapassa, que transcende o nosso entendimento. Então, o que o mundo não entende é que por trás da aparência de liberdade, desta sede de poder, há um vazio, né? Muitos que parecem felizes, vivendo uma vida de aparência, de superioridade, ordenando coisas, impondo vontade sobre os outros, na verdade, irmãos, estão mergulhados em vícios, em depressão, em solidão e até em pensamentos de morte, né? Basta observar o caso de muitas pessoas famosas. Eu estava olhando uma reportagem de artistas que estiveram no topo, né, da mídia e foram famosos. Hoje estão morando até em casas de favores, estão totalmente destruídos moral, sentimental, emocionalmente, né? Enfim, artistas que foram ricos e estão pobres, que enfrentaram, né? Ou melhor, desfrutaram, né? De um status, né? Até mesmo de poder. Hoje estão com graves crises emocionais, né? E o que eu quero dizer ao teu coração nessa segunda-feira para que você comece a semana sobre esta promessa de Deus, né? Deus não nos chamou para sermos inferiores ou desprezados. Ele nos chamou para liderar, mas liderar pelo exemplo, viver com sabedoria, influenciar o mundo com amor, com fé, com santidade, né? A Bíblia diz que Jesus nos libertou do poder das trevas, né? E nos transportou para o Filho do seu amor. Está lá em Colossenses 1, né? Então, quando obedecemos ao Senhor, Ele nos exalta no tempo certo. Não se trata de riqueza, não se trata de fama, mas de autoridade espiritual, de paz interior, de propósito e de sermos luz neste mundo, né? Ser cabeça, meu irmão, não é dominar sobre os outros, mas servir com excelência, liderar pelo exemplo, influenciar com integridade. Ser cauda, sim, representa viver arrastado pelas opiniões do mundo, sem direção, sem propósito, está na onda, né, dos movimentos que são passageiros, são efêmeros, né? Hoje existem os chamados influenciadores da mídia, que são justamente essas pessoas que até alguns, em determinado momento, explotam aí com escândalos, né?
são realmente muito vazios. O Espírito Santo nos capacita a viver acima do pecado, né? Em cima dessa imoralidade, dessa mentalidade carnal. Ele nos ajuda a vencer hábitos que nos escravizam e nos dá uma nova identidade em Cristo. Então, saibam, queridos, que a promessa de sermos cabeça e não cauda, ela é real, mas está condicionada à obediência, à fidelidade, à santidade, né? Deus honra aqueles que o honram, aqueles que o colocam em primeiro lugar. A Bíblia diz: servi de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor o bem que fizer. Está lá em Efésios 6. Então, por isso, não desanime, amados. Se o mundo não te entender, não desanime se você foi chamado para viver de forma diferente, né? Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Paulo disse isso em Romanos 8. Então caminhe com fé, busque viver, combater o bom combate nessa opressão e injustiça que você possa estar passando. Obedeça a Deus, a sua palavra, e Ele te colocará em posição de influência e de bênção para a sua glória. Amém, queridos? Um beijo no teu coração. Olha, compartilhe essa mensagem, inscreva-se nesse canal, toca no sininho, né? Isso é muito importante, dá o seu like, né? Até a próxima, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo.